Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao Poliglota 2022 Recife. Estamos agora com a palestra do Alan Ferreira, grande amigo meu. Já escreveu alguns livros, acho que mais de 10, e publicou pelo menos 3, que eu estive lá no lançamento dos livros dele. Então, Alan vai falar hoje para a gente como é que a gente pode publicar um livro na Amazon, que foi exatamente a editora que ele usou para os seus 3 primeiros livros. Alan, então, com você, por favor. Obrigado, Juliano. Vou fazer a pergunta mais perguntada em todos os eventos de online. Vocês já estão vendo minha tela? Estamos. Então tá bom, gente. Bom dia a todos e a todas. Como o Juliano falou, meu nome é Alan Ferreira, eu sou escritor e é um prazer estar aqui nessa manhã de sábado conversando com vocês um pouco, compartilhando com vocês um pouco sobre a minha experiência a respeito de lançar livros pela Amazon, tá? Eu não tenho a pretensão de trazer uma visão eh, exaustiva do assunto. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos ouvindo muito bem, Ale. Pode continuar. Tá bom, obrigado. Então, eu não tenho, como eu ia falando, eu não tenho a pretensão de trazer uma visão exaustiva do assunto, mas apenas uma experiência, né, a minha experiência pessoal, que eu posso afirmar que foi positiva, tá? Então, obrigado, Juliano, pelo convite, obrigado a todos do Poliglotar e obrigado por vocês estarem aqui assistindo. Eh, Começando aqui, meu nome, como eu falei, é Alan Ferreira, eu tenho um Instagram, vocês, quem quiser pode me seguir, eu estou lá como alan.poeta. Eu sou escritor, escrevo romances, escrevo poesia, eu também faço música de vez em quando. No meu Instagram tem o link para minha página na Amazon, porque se você tem livros na Amazon, você também pode criar uma página dentro da Amazon, né? Então lá tem o link. Então convido todos a me seguirem e acompanharem os meus trabalhos. Será uma satisfação para mim. Eu tenho, como eu falei, 3 livros, como o Juliano também trouxe, tenho 3 livros publicados. O primeiro deles, um romance, Toda a Terra que Carrego nas Veias. O segundo deles, um livro de poesias, Os Sonetos que Fiz da Maré. E o terceiro deles, que foi o último, um romance, O que as Melodias Calam. Todos publicados pela Amazon, né? Naturalmente disponíveis, né, no site, no aplicativo da Amazon, mas também estão disponíveis. Quem mora em Fortaleza pode encontrar esses livros em 2 livrarias que eu fiz parceria. Livraria La Marca, que fica ali na Avenida da Universidade, e na Livraria Coração Selvagem, que fica na praia de Iracema, tá? Então, esse sou eu e esses são os meus trabalhos. Então, falando agora um pouco sobre a minha experiência, eu vou falar agora um pouco sobre a minha experiência, né? Você vai lá. Antes de eu falar da minha experiência, eu gostaria de ressaltar uma coisa, que eu vou falar muito bem aqui da Amazon, mas eu gostaria de ressaltar que eu não estou recebendo nenhum dinheiro da Amazon, não estou sendo patrocinado. No money from Amazon. Porque vai ficar até parecido assim, pô, esse cara está fazendo propaganda, está ganhando dinheiro. Não estou ganhando, assim, é uma palestra espontânea mesmo pela forma positiva, pela experiência positiva que eu tive em lançar um livro eh, por essa plataforma, tanto que não lancei apenas um, lancei 3 e recomendo, tá? A minha experiência tem sido muito boa. Então você foi lá, escreveu o seu livro, você achou que a parte mais difícil era escrever o livro, e realmente é. Escrever o livro é bem pesado, mas depois não é um mar de flores. Depois você vai ter que se preocupar como publicar, né? E agora, como é que você vai publicar? Basicamente, eu identifico 3 formas. A primeira forma é perdão, antes de eu entrar nas formas, antes de você publicar, se preocupar em publicar o livro, você tem que se preocupar em registrar, tá? Eu recomendo enfaticamente você registrar seu livro no escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional.
que fica no Rio de Janeiro, porque é a garantia de que você não vai ser plagiado, de que não vão pegar o seu livro e publicar no nome de outra pessoa, enfim, tá? Tem várias formas de você registrar o seu livro. Se você mora no Rio de Janeiro, você vai pessoalmente na sede da Biblioteca Nacional e leva a documentação, leva seu livro e registra. Se você não mora no Rio, você tem duas formas. Se você mora numa cidade que tem um posto do escritório de direitos autorais, você vai nesse posto e leva a documentação e leva seu livro. Ah, Alan, como é que eu faço para saber onde que tem posto? No site do escritório de direitos autorais. Você vai ver se na sua cidade tem, tá? Em Fortaleza, não tem. Em Brasília, tem. Tem em Brasília, tem em Manaus, tem em São Paulo, das cidades que eu me lembro. Ah, e se eu não moro numa cidade que tem posto? Aí você manda por Correios, né, para o Rio de Janeiro, lá para o Escritório de Direitos Autorais. Recomendo fortemente, gente, a garantia de que o seu livro vai ser seu, tá? Não vão pegar para, enfim, não vão plagiar. Aí você vai lá publicar. Três formas básicas, gente, três formas assim básicas que eu identifiquei. Uma forma é você tentar publicar através de concurso literário. Você vai lá, por exemplo, tem esse site que eu inclusive recomendo, é o concursosliterários.blogspot, que você vai lá, se registra e você fica recebendo periodicamente, você fica um, indicações de concursos literários em andamento, tá? Nem todo concurso literário em andamento é para publicar livro, tem concurso que é para você mandar uma poesia, e aí, enfim, e aí você concorre, se você ganhar, a sua poesia vai para um site, enfim. Mas tem alguns concursos que eles publicam o teu livro, né? São chamados concursos de originais, né? Você manda o seu original, o seu livro nunca publicado, para esse concurso, e aí eles, se você ganhar, é ótimo, porque eles vão publicar. Geralmente envolve um prêmio financeiro, por exemplo, eu já vi concursos pagarem desde R$ 5.000 para o ganhador. Acho que o concurso literário da cidade de Manaus estava pagando R$ 5.000 por ganhador, mas já vi concurso pagar 100.000 euros. Né? O concurso Leia, da editora Leia, paga 100.000 euros anualmente para quem ganhar. Então, é uma excelente oportunidade para ganhar uma publicação, para publicar, ganhar um prêmio financeiro, ter uma visibilidade, naturalmente, e para, naturalmente, um reconhecimento. Né? Você, afinal, ganhou um concurso literário. Qual é a parte ruim? A concorrência. Tem muita gente boa participando, tá? Então, assim, se você for esperar para publicar um livro através de um concurso literário, você pode passar aí 10, 20 anos, né? Sem publicar nenhum livro. E tem um número relativamente baixo de concursos. Você não vai encontrar muitos concursos para publicar livro. Então, assim, é legal você ir tentar participar e tal, mas se você tem pressa, eu não recomendo você ficar esperando apenas por concurso. Uma outra forma é você tentar publicar o seu livro por meio de editoras. Você vai bater na porta de editoras. Se uma editora aceitar o seu livro, eles vão publicar, né? Você vai ter uma visibilidade, porque afinal são profissionais ali publicando o seu livro, mas tem algumas dificuldades também. Por exemplo, cerca de 90% das editoras para as quais eu mandei meus originais demonstraram baixíssimo interesse. 90% nem responderam, né? Mandei e-mail, 90% nem responde. Outra pequena parte responde dizendo que não tem interesse, ou que vai abrir chamada para originais no futuro, mas sem determinar dia, nem data, enfim. E algumas que respondem você trazem alguns contratos que eu vou chamar de injustos, e aí você tem que ter cuidado, tá? Algumas editoras você vai encontrar dizendo, vamos lá, a gente publica teu livro, muito legal, gostamos do teu trabalho, os caras nem leram o teu trabalho. Eu mandei um livro de 400 páginas para uma editora, o pessoal respondeu em 3 dias dizendo que tinha adorado o trabalho, eles nem leram o trabalho. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro em cima de você.
tá? Então, por exemplo, basicamente essas editoras vão te responder assim, ah, legal, vamos publicar teu trabalho. Nossa tiragem mínima são 3.000 exemplares e você vai ter que comprar nosso 1.500 exemplares. Os outros 1.500 a gente vai distribuir. Aí você olha, poxa, legal e tal. Não é legal. Por quê? Gente, eu não sei se alguém que está vendo essa palestra ou que vai ver, tem experiência em publicar livro. Mas você não vende, se você não tem uma infraestrutura, se você está sozinho, você não vende 1.500 exemplares. Né? Você pode vender 1.500 exemplares em 20 anos, mas em um ano você não vende. Eu tenho muitos amigos. Eu vendi livro para meus amigos do trabalho, empurrei livro em todo mundo. Meus amigos do trabalho, meus amigos da faculdade. O Juliano comprou livro pra caramba, né? Vendi livro para o pessoal do Poliglotar, vendi livro para o pessoal em Fortaleza, vendi livro para o pessoal em Brasília, vendi livro para minha família inteira em São Paulo. E o máximo de livros de exemplares que eu já vendi de um livro foram 400 exemplares. Então, se você compra 1.500 e vende no máximo 400, você vai ficar com 1.100 livros mofando na sua casa, que você não vai conseguir dar vazão, tá? Então, é um risco grande. Você vai gastar, vai gastar uma grana comprando esses 1.500 exemplares, né? E tem outro detalhe, tem editora que fala o seguinte, olha, esses outros 1.500 exemplares aqui eu vou distribuir, só que tem editora que não fala como vai distribuir, aí você chega, ela fala, não fala as livrarias, quando fala, você chega na livraria, tem um exemplar do teu livro, ou dois, não, e lá numa estante no fundo da livraria, não é uma divulgação tão legal. Então, assim, e ainda tem algumas editoras que propõem o seguinte, olha, é o seguinte, você compra 1.500 exemplares, os outros 1.500 exemplares a gente vai vender, só que enquanto a gente não vender os nossos exemplares, você não pode fechar contrato com nenhuma outra editora. Ou seja, isso é péssimo, porque se a editora não vender nunca os 1.500 exemplares, você está preso a ela para sempre, né? Ou então, no mínimo, se você for lá e comprar os outros 1.500 exemplares. Então é o seguinte, gente, muito cuidado, porque é caro e tem umas coisas que não são muito boas. Tem risco de golpe. Algumas das editoras que me responderam, eu fui olhar no Reclame Aqui. E eu encontrei muita gente reclamando, sabe? Muita gente se sentindo lesada, se sentindo enganada. Então, gente, cuidado com editoras. Então, assim, nessa busca eu acabei encontrando quem? Eu acabei encontrando a Amazon. A Amazon ela tem uma plataforma chamada KDP, é o Kindle Direct Publishing. O Juliano pode corrigir a minha pronúncia em inglês. E aí, se você colocar KDP no Google, ele já te direciona, senão você bota aí kdp.amazon, né, no seu navegador, que você vai chegar nesta páginazinha aqui, que eu tô colocando na tela. E, gente, é rápido, é autoexplicativo, dá trabalho. Você vai fazer, é o que eu vou explicar daqui a pouco, dá trabalho. Mas eu particularmente, eu gosto dos resultados. Você tem a opção de você publicar o seu livro impresso, que assim, tem algumas páginas, alguns sites que alguns amigos me falaram que você consegue publicar seu livro, mas é só formato online. Na Amazon não, você publica impresso. Inclusive agora já publica com capa dura. Quando eu publiquei meus 3 livros, não publicava com capa dura. Era só um livro físico normal. E publica também em formato e-book, né? Com material de excelente qualidade. O melhor, você não fica preso, né? Não tem contrato. Claro, você fez um contrato com a Amazon com algumas condições, mas não tem nada abusivo. E assim, você não tem esse contrato, esse prazo. Tem que vender tantos exemplares, senão você vai ficar com os direitos autorais presos com a Amazon. Não tem nada disso, gente. Se você quiser publicar o seu livro e no mês seguinte você tirar da Amazon e publicar com alguma editora, enfim, você é livre, tá?
Outra vantagem é que você vai ter o seu livro publicado num dos maiores varejistas do mundo, se não o maior, né? Qualquer pessoa que chegar para você e falar, olha, onde é que eu encontro teu livro? Na Amazon. Todo mundo conhece a Amazon, né? Algumas outras formas de publicar, o pessoal não conhece. Ah, como que é? Sei lá, por exemplo, eu já ouvi falar tem uma outra, tem outro site de escritores independentes, está me fugindo o nome agora, mas nem todo mundo conhece. Então, a Amazon todo mundo conhece. Então, é, a mídia, a forma de você expor seu produto é muito mais ampla. E aí, outro ponto é que você não vai correr o risco de ficar com 1.000 exemplares empilhados na tua casa. Se você acha que só vai vender 300 exemplares, você pede só 300 exemplares. Se você acha que vai vender só 50 exemplares, você pede só 50 exemplares. Alan, eu quero só um exemplar, porque eu quero imprimir só um livro. A Amazon imprime um livro para você. Diferente de editoras aqui no Brasil que vão te dizer que precisa ter tiragem mínima de 2.000, 3.000, 5.000 exemplares, tá? Então, você faz na quantidade que você precisa. Vou falar de custos, tá? Porque isso aqui, na final, envolve um investimento. Para você publicar um livro físico na Amazon, gente, para você imprimir o livro. Para publicar, você não vai gastar nada, vai ficar lá disponível. Agora, se você quiser imprimir e pedir, você vai gastar por livro 85 centavos de dólar mais 0,012 centavos de dólar por número de páginas do livro. Então, por exemplo, se o seu livro tem 300 páginas, você vai gastar, essa conta vai dar 4 dólares e 45 centavos por livro. Então, por exemplo, você vai lá, manda imprimir uns exemplares e você manda imprimir 100 exemplares. Você vai ter o frete, porque afinal esses livros são impressos, eles não são impressos no Brasil, tá, gente? Eles são impressos nos Estados Unidos. E mesmo imprimindo nos Estados Unidos, vocês vão ver aqui que o preço é bom. Fica favorável para nós, escritores. Você vai pagar de frete 4 dólares e 99 centavos, mais 2 dólares por livro. Então, por exemplo, os 100 exemplares do seu livro, independentemente do tamanho do livro, se o livro tem 50 páginas, se o livro tem 2.000 páginas, você vai pagar esse valor. E fica, então, por exemplo, 100 livros, você vai pagar 100 vezes 2, 200 dólares, mais 4,99, você vai pagar 204 dólares e 99 centavos de frete. Então, para pedir 100 livros, o seu custo parcial vai ser 100 vezes os 4,45 mais o frete. Isso dá 649 dólares hoje e 99 centavos, que numa cotação de R$ 5,20 por dólar, isso daria R$ 3.379,95 por 100 livros. Como é uma compra no exterior, você vai pagar IOF, né? Você vai pagar 6,38%, que vai dar R$ 215 nessa compra. No final, gente, um custo final para 100 exemplares vai dar R$ 3.595,59, que dá R$ 35,96 por livro, né? Aí você pega o seu livro e você estipula o preço que você achar pertinente, R$ 40, R$ 50, porque afinal você vai ter outros gastos, né? Você vai gastar com um espaço para publicar o livro, você vai gastar com marcadores de livros, você vai gastar com uma noite de autógrafo, você vai gastar com passagem aérea para ir publicar o livro em algum lugar, enfim. Então, você coloca tudo isso no seu preço e você vende o seu livro, então. Mas eu trouxe esses custos aqui para mostrar que não ficam custos bem favoráveis e até bem parecidos com o que vocês vão encontrar aqui no Brasil, só que sem a obrigação de você comprar 1.000, 1.500 exemplares, tá? E o livro é de excelente qualidade, gente. Essa foto aqui eu tirei na minha última noite de autógrafos, foi lá em Fortaleza. Juliano compareceu, né? E aí, os livros, como vocês podem ver, são de excelente qualidade. Eu não coloco assim nada a desejar. E tem outra coisa legal, gente. É um produto físico, vem lá dos Estados Unidos numa caixa. Acontece às vezes de amassar, né? O livro chega amassado na tua casa, ou às vezes tem algum defeito de fabricação, acontece. Qualquer lugar isso vai acontecer.
Gente, a minha experiência foi maravilhosa. Eh, Quando você compra 300 livros, você vem lá 5 com defeito. Eu vou lá na Amazon e falo: "Amazon, vieram 5 livros com defeito". Eles mandam 5 livros para você, tá, a mais. Então, assim, atendimento excelente, excepcional, tá, qualidade excepcional. Beleza, Alan, quero publicar meu livro, então, como é que é? Como é que é o passo a passo? Então vamos lá. Passo a passo é o seguinte: você vai entrar no site, que eu já mostrei, vai fazer o seu cadastro, tá? Fez o seu cadastro bonitinho, você vai diagramar o seu livro, tá? Dentro lá da plataforma, você vai encontrar as instruções. Que fontes você vai usar, as cores, tamanho de página, margem, você encontra tudo. É complexo? Eu achei complexo, mas você pode pagar alguém para diagramar seu livro também. Aí é um custo que você vai ter à parte, né? Mas se não quiser, você faz é tudo explicadinho, tá? Você vai fazendo e tal, aí você sobe o seu arquivo na plataforma, a plataforma avalia se está nos padrões da Amazon. Então você vai fazendo tudo bonitinho. Você não gasta muito tempo não, tá? Demora mais no comecinho porque tem muitos detalhinhos, mas depois você consegue ir fazendo de boa, a partir do segundo livro. Capa, gente, a Amazon ela te dá uma série de capas pré-fabricadas para o seu livro, mas, não, mas eu quero publicar a minha capa. Beleza, você publica a sua capa, você faz, e sobe e, enfim, você coloca e aí a Amazon avalia a qualidade da tua capa também, se não vai ficar pixelado na hora da impressão e tal. Excelente, gente, a plataforma. A Amazon, aí outro há um ponto importante, gente, esse aqui eu preciso falar. Acho que todo mundo já viu aqui no livro um negócio, esse quadradinho aqui, ficha catalográfica, fica logo no comecinho do livro. Essa ficha catalográfica, ela é obrigatória para todo livro que você vai imprimir no Brasil. Alan, mas o livro está sendo impresso nos Estados Unidos. Não precisa. Não, de fato, não precisa. Você pode imprimir seu livro sem essa ficha catalográfica. Qual é o problema? Se você for querer depois botar o seu livro numa biblioteca, numa livraria, você vai encontrar dificuldade se não tiver ficha catalográfica. Se você quiser colocar o seu livro num concurso literário depois, concurso literário de livros já publicados, eles vão pedir ficha catalográfica. Então, é bom você ter. E como é que eu faço para ter a ficha catalográfica, Alan? Você procura, né, algum bibliotecário no Brasil. Você bota no Google como emitir ficha catalográfica e você vai encontrar, né, eh, dezenas de profissionais que fazem esse trabalho. Baratinho, R$ 50 você faz uma ficha catalográfica de um livro, e aí você vai ter, além da sua ficha catalográfica, você vai ter esse negocinho aqui, ó, esse número ISBN, que é um número padrão de publicações, que você também vai precisar do ISBN para participar de concursos literários, tá? E aí, outra observação, tem concurso literário no Brasil que só aceita ISBN brasileiro, ISBN feito no Brasil. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você não está ligando para isso, para ISBN, para ficha catalográfica, para participar de concurso literário, enfim, beleza, você faz tudo na Amazon, a Amazon te dá um ISBN, né? Só que um ISBN lá dos Estados Unidos, que aí vai te impedir de participar de concurso literário no Brasil. Se você não está ligando para isso, beleza, faz tudo lá na Amazon. Mas se você quer, eu recomendo esse investimento. Investimento pequeno, R$ 50, você coloca no seu livro e você tem o seu ISBN brasileiro para participar de concursos no Brasil, tá? Feito tudo isso, gente, aí vem a melhor parte. Você publica seu livro. E publicando, dentro de 72 horas, no máximo, seu livro está na Amazon disponível para o mundo inteiro, né? Seu amigo lá no Japão quer comprar um livro, ele compra seu livro. Eu tenho uma amiga na Alemanha que comprou meu livro na Amazon, né? Pediu, tá lá o livro, né? Tá faltando eu ir lá autografar. Estou esperando o cachê aqui do Poliglotar para eu comprar uma passagem para ir lá para a Alemanha.
para publicar esse livro. Brincadeira, Juliano. O que é que eu gosto de fazer? Você você fez lá todo o seu livro bonitinho, só que você está vendo o seu livro só no computador. Eu gosto de pedir um exemplar para ver como é que está o livro fisicamente, para eu ver o livro, né? Porque às vezes no computador está uma coisa e fisicamente é outra. As cores, enfim, tudo isso. Então, eu peço um livro teste, a Amazon te manda um livro, ela imprime um livro e te manda. E aí, pronto, o livro está ok, bonitinho, aí você pode começar a fazer uma pré-venda, né? Para você não correr riscos de comprar, sei lá, 500 exemplares e vender 200. Então, faça pré-venda. Você vai ligar para todos os seus amigos, seus colegas de trabalho, parente, vizinhos, e fala, estou publicando um livro e tal. E aí você faz essas pré-vendas, você estipula o preço, aí você vai, sei lá, vendeu 200 livros na pré-venda. Aí você vai lá na Amazon e compra 250, porque você vai entregar 200 e fica com 50 de sobra para a noite de autógrafo e para semanas posteriores. E aí você organiza sua noite de autógrafos, procura um restaurante, uma livraria e tal, chama seus amigos, e aí essa aqui é uma das melhores partes da publicação do seu livro. Você vai encontrar uma turma bacana, você vai lá, autografa seu livro, e é uma noite bem, bem bacana, bem calorosa. Outra coisa que eu recomendo, que aí você pode fazer, a Amazon não tem nenhum problema em relação a isso, tá com um livro em casa? Não tá vendendo? Vai numa livraria, fecha uma parceria, né? Coloca teus livros lá em consignação, como eu falei, o meu último livro, Que as Melodias Calam, ele está disponível nessas duas livrarias, Livraria da Marca e Livraria Coração Selvagem, ambas em Fortaleza. E aí eles vão vendendo seu livro está exposto lá, é legal, bacana, tá? Traz exposição para o teu livro, tá? E aí, depois que você publicou, aí vem outra coisa, né? Aí a sua expectativa de sucesso, tá? Sucesso, enfim, aí é muito pessoal. Eu me considero eu me considero assim que eu atingi um sucesso porque eu estou muito satisfeito de ter o meu livro na casa lá na estante da minha mãe, entende? Eu estou muito satisfeito de ter a minha tia lendo meu livro, meus amigos do trabalho vêm e comentam comigo. Eu vendi 300 exemplares de cada livro. Eu estou super satisfeito com isso, estou super feliz. Não, mas meu objetivo não é 300 exemplares, meu objetivo são 1 milhão de exemplares. Beleza, nada impede, você pode trabalhar com a Amazon também. Inclusive, quando você publica um livro na Amazon, você pode participar. A Amazon tem anualmente um concurso literário de livros publicados pela Amazon. Então, você está participando. Então, de repente, você pode aí se tornar um escritor de sucesso, vender 1 milhão de exemplares, tá? Mas tem muito trabalho para você se tornar um escritor conhecido, tá bom? Bom, gente, acho que eram esses os tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fico à disposição para quem quiser quem tiver qualquer dúvida. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Eu acabei de perceber que não coloquei meu e-mail aqui, mas não adiantaria porque eu não olho meu e-mail. Então, vocês podem me chamar aqui no Instagram, tá? alan.poeta, me segue e manda um direct lá que eu olho e eu respondo, tá bom? Qualquer dúvida. Obrigado. Alan, excelente. Pode parar de compartilhar a tela já, viu? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui como é que compara. Como é que para? Beleza. Lá embaixo no... pronto. Pronto. Excelente, Alan, conhecer a tua história. Eu que já conheço os teus 3 livros, comprei, já li, muito bons, viu? Um deles de poesia, os outros 2 romances. Ele fez noites de autógrafos em Fortaleza e também em Brasília, não foi, Alan? Mais em algum lugar? Isso, exatamente. Como eu sou de Fortaleza, gente, mas atualmente estou morando em Brasília. Sim, a gente tem aqui uma pergunta da Olga Koeva, da Bulgária. Por favor, Olga, pode falar. Nossa, minha primeira pergunta internacional. Sim, obrigada. Pois
Eu tenho perguntas sobre o formato dos livros eletrônicos na Amazon, em geral. Pois os livros são somente no formato de Kindle na Amazon. Isso. Ou isso. Uhum. Exatamente. Eles ficam disponíveis em formato Não de é EPUB, Kindle. não é no EPUB, não é em PDF, é somente Kindle. Somente Kindle. Se você tem um aparelho do Kindle, ótimo. Mas se você não tem, Eu não tenho e pois não tem para mim é problema. um pouco complicado ler o Kindle porque eu sou cega completamente e o Kindle não é acessível para deficientes visuais. Sim. Ah, entendi. Realmente. Olha, EPUB, é, é, o EPUB é ótimo, por exemplo. EPUB. E pop, eu, não sei. EPUB, sim. eu É desconheço, Tem Olga. outros formatos, Alan, na Amazon ou é só Kindle? Eu desconheço. Eu realmente eu posso estar falando uma bobagem aqui se eu disser que é só Kindle, tá? Eu vou desdizer o que eu disse. Hum. É, é, eu não sei se é só Kindle, tá? Eu confesso que eu não sei. Na verdade, eu nunca fui demandado em relação a esse ponto, se ficava disponível em outros formatos. É, o que eu faço, Alan, nem todo mundo faz, é o seguinte: quando as pessoas compram os meus livros no formato, na pré-venda, se a pessoa me pedir, eu disponibilizo em PDF para a pessoa. E outra coisa que eu sei também é que se você não tem o aparelho Kindle, você pode baixar o app no seu celular. Você baixa o app do Kindle e, e você consegue ler os livros, né? Como se você tivesse o aparelho Kindle. Vamos ver. Mas eu não sei se eles publicam realmente em outros formatos. Eu realmente desconheço, gente. Eu posso até averiguar e te dar uma resposta depois, Olga. Foi uma ótima Não tem pergunta aí da problema. Olga, né? Obrigada. Novidade. Então, Júlio, meu pai, pode perguntar, por favor. Tem que tirar o microfone do mudo aí. Qual percentual você recebe do valor de uma obra publicada pela Amazon, vendida pela Amazon? Então, Júlio, como eu lhe falei, quando a gente publica um livro, ele tem lá um preço de custo, né? Tem um custo de impressão. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, Certo. o custo de impressão ficou lá US$ 4,45 de dólar, Não, tudo bem, isso aí eu vi. né? Aí o que acontece? Essa vai ser a base para você ter o seu retorno. Então, por exemplo, os livros que são vendidos lá na Amazon, é você que estipula o preço. Se você quiser colocar o seu livro a US$ 200, esse mesmo livro que custa 4,45, você vai botar US$ 200. A Amazon vai aceitar. Quem comprar, você vai pagar 4,45 para a Amazon e você recebe os outros US$ 195 de lucro, né? É bem flexível. Você coloca o preço que você quiser. Então, Claro, a Amazon só cobra aquele valor e o que passar daquilo é teu. o que passar daquilo é teu, Beleza. né? Já tentei colocar o livro muito caro lá na Amazon, não vende, tá? Você não vai ficar rico. Alan, você falou que o custo do livro ali deu uns R$ 35, mais ou menos, não foi? Um livro de 300 páginas hoje, sim. E você vende o seu a quanto? Fala aí como é que foi essa experiência. R$ 50, não foi? Varia muito, né? Por exemplo, eu tenho um livro, o meu primeiro livro, que é o maior, de 400 páginas, eu comecei vendendo por R$ 50, porque a cotação do dólar estava mais baixa. Hoje eu não consigo vender por 50, hoje eu preciso vender por R$ 60. Um livro de poesias, que ele é menorzinho, eu tenho um livro de poesias que tem 100 páginas, eu consigo vender por 30 e me cobre os custos, né? Porque, como eu falei, a gente acaba tendo outros custos. Por exemplo, eu tenho custos para imprimir o marcador de página. Eu mostrei uma foto aqui que estavam meus livros com os marcadores. Então, tem esse custo dos marcadores.
Tem custo para você, às vezes, reservar um espaço para publicar o seu livro ou para vender o seu livro. Por exemplo, os livros que estão à venda em parceria, eu estou pagando, né? Porque eu não vou receber um preço cheio, como se eu estivesse vendendo sozinho. Estou pagando a livraria. Então, tem vários custos. Por exemplo, vou para Fortaleza, vou para São Paulo para, né, fazer uma noite de autógrafos. Então, tem custo de passagem aérea. Então, assim, eu vou falar uma coisa, experiência pessoal, gente. Você não vai ficar rico, tá? A não ser que você venda 1 milhão de exemplares. Aí sim, aí você vai Mas ganhar não uma é um grana. ganha-pão, né? No teu caso, não é o ganha-pão. Não é um ganha-pão, gente. Na verdade, hoje, depois de publicados 3 livros, eu tenho uma grande satisfação de ter meus 3 livros publicados. Mas financeiramente eu estou no 0 a 0, tá? Eu nem ganhei nem dinheiro, nem perdi. Na verdade, eu tô mais para perder do que para ganhar, mas eu estou conseguindo manter eu na linha d'água. O Alan trabalha no Banco do Brasil, né, Alan, no caso? Exatamente, exatamente. É o que paga é o que põe o pão na minha mesa. O papai tossiu. Deixa eu botar aqui. Exatamente, Juliana. Então, assim, e eu falo assim, gente, escrever, eu acho que é isso. É claro, tem todo tipo de escritor. Tem gente que quer escrever porque quer ficar famoso. Aí, realmente, pode trabalhar com a Amazon, mas de repente, de repente deve... Assim, se você quiser ficar famoso, eu sugeriria você contratar um agente literário, tá? Tem profissionais no mercado que vão te dizer o que você deve escrever para ficar famoso, como você deve se promover, enfim. Mas tem gente que só quer publicar o seu livro, quer fazer uma literatura ali mais... Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui do público presencial, Alan. Não sei se tu está vendo, mas tem um público aqui te vendo aqui, cara. Aqui em Recife. Oh, legal, gente. Sim, Legal pode vocês pedir, por aí, favor, gente. Rafael. Um abraço para todo mundo. Rafael Corrêa tem uma pergunta aqui. Pois não, Rafael. Rafael, pode aparecer aqui na câmera. Aqui na câmera. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Vem cá, no caso da publicação apenas digital, só no Kindle, né? Quais custos incidem? Porque aqueles custos que você mostrou são para a versão impressa, né? Aham. E no caso da publicação só digital, quais são os custos, Zero. royalties que a Amazon cobra sobre Zero. Zero? Zero. Isso é muito bom. Zero. Inclusive, assim, eu só gasto dinheiro, gente, porque é o seguinte, porque eu peço livros para vender. Aí eu tenho que gastar dinheiro antes e depois só recupero quando eu vendo. Mas, por exemplo, se você, mesmo o livro físico, se você não quiser fazer essa gestão de comprar livros para revender, você não vai gastar nenhum real, tá? Vai ficar o livro físico e o livro digital lá na Amazon para vender, e você só vai recebendo à medida que vai vendendo. E, Alan, como é que foram tuas vendas digitais e físicas? Percentual, assim. Não, física foi 99,99%, gente. É porque tu vendeu para a galera que tu convidou, né? E vendeu. Isso, e assim, e também a maioria das pessoas que eu conheço não gosta de livro digital, não gosta de ler em tablet, enfim, em Kindle. As pessoas preferem o livro físico mesmo, né? Eu mesmo, particularmente, eu não gosto de livro, eu não gosto de ler em plataforma digital, eu prefiro físico. Então, 99% das minhas vendas foram realmente livros físicos. Até porque os digitais tu vai vender mais para desconhecidos, né? O pessoal acha lá e compra. É isso? Isso, exatamente. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, e sobre a questão... É relativamente seguro o formato digital da Amazon em questão de pirataria do livro? Ele é bem seguro contra cópias? Como está essa questão atualmente? Não saberia te responder essa pergunta, Rafael. Eu acredito que... Porque é um formato fechado, né? O Kindle só funciona no Kindle. Isso, exatamente. Eu acho que Não é facilmente pirateável para o PDF. Acho que não é tão simples, né?
Exatamente. Agora, se o seu objetivo é ficar famoso, Rafael, eu acho que você deve piratear. Você mesmo deve piratear, distribuir para todo mundo. Entende? Aí vale tudo. Assim, pois é, quando eu morava em Fortaleza, tinha uma banda de forró que eu ouvi falar que ela se pirateou e saiu distribuindo CDs Ótimo. para todo mundo. Então ela ficou famosa e começou a ganhar dinheiro nos shows. Então, assim, depende do seu objetivo, sabe? Verdade. Eu infelizmente, nunca achei nenhum livro meu sendo pirateado. Começa a ser. Tá. Mais alguma pergunta online, não sei, ou então presencial? André, por favor. André Alan, que também já escreveu livro, viu? Ah, que legal. Sim, eu vou dar um André, salve pode aí de qualidade. pode falar, pode sentar e pode perguntar aí, por favor. Bom dia, Olá. André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí pela palestra, muito boa. Eu gostaria de Obrigado a saber, você pela atenção. eu gostaria de saber o seguinte, você falou assim que empatou, está no 0-0 em ganhos financeiros, mas Uhum. eu tenho certeza que você teve ganhos não financeiros, que chamam de ganhos intangíveis, né? Que é Sim. reputação, o ganho de notoriedade, esse tipo de coisa. Eu queria saber, e que muitas vezes o intangível eu enxergo que o intangível muitas vezes é melhor que o tangível. O tangível, aquilo que a gente pega, que é a moeda, o dinheiro, às vezes a reputação, o nome que você cria vai te trazer lucros no médio e longo prazo, né? Eu Uhum. gostaria de saber se você percebeu um grande salto de qualidade nesse quesito. Por exemplo, você começou a ser convidado para eventos de faculdades, universidades, rodas de conversa, alguma coisa desse tipo, que você percebeu que isso estava acontecendo justamente porque você escreve livros? Especificamente por essa razão, não muitos, André. As pessoas, a impressão que eu tenho, André, é que, assim, as pessoas estão lendo cada vez menos. Então, as pessoas às vezes veem um escritor como um cara, assim, sei lá, tá me faltando tem uma palavrinha agora, meio excêntrico, né? E que você é escritor, né? O Juliano falou agora. Você já Começando. escreveu? Ah, tá. Então, assim, por exemplo, tem muito amigo meu que comprou o livro, né? Aí depois eu encontrei, ei, fulano, você leu, gostou do livro? Aí, cara, eu odeio ler. Eu comprei porque eu gosto de você. Legal, obrigado e tal. Assim, eu percebo que agora sim eu percebo que você é muito meu amigo, né? Que você uma pessoa gosta só porque você gosta de mim. Obrigado. Mas assim, muita gente não lê. Eu particularmente eu sinto falta de eventos literários, sabe? As pessoas não estão muito interessadas. Eu acho até assim que quem hoje se dispõe a escrever literatura, escrever romance, assim, faz porque gosta mesmo da questão e vai conversar sobre o livro com, sei lá, com uma pequena parte das pessoas que compraram seus livros, porque muita gente compra porque, enfim, está na moda, enfim, porque e não é só livro, e não é só livro, o seu livro não. Esses livros aí que vendem 10 milhões de exemplares, tem muita gente que compra e coloca na estante e não lê. Então, assim, não tem muito, você não vai encontrar muitos eventos, não. Eu particularmente não encontrei. Você pode ter uma experiência diferente da minha. E você já Né? colocou sua obra, alguma das suas obras na Flip, na Feira Literária Internacional de Paraty? Já visitou essa feira? Eu nunca tive a oportunidade de ir nessa feira. Depois que você publicar seus livros, você vai ver que na verdade, não apenas depois de publicar, antes mesmo de publicar, você vai ver que é um mercado difícil, tá? Porque, por exemplo, concurso literário. Concurso literário, tem concurso literário de livros já publicados que só te aceitam se tu tiver uma editora, entende? Então, por exemplo, publicou pela Amazon, os caras não olham para ti. Até porque tem muita editora aqui no Brasil vendo a Amazon como uma ameaça. E né? Porque afinal, por exemplo, eu deixei de publicar 3 livros em editoras que me explorariam aqui,
para publicar pela Amazon de uma maneira independente. Então, se você esse é um ponto que eu acho que vale a pena eu dizer para vocês. Se você é um escritor que publica na Amazon, as editoras aqui, e, consequentemente, os eventos como Flip, que são promovidos por editoras, eles não vão te ver com bons olhos, tá? Isso é um ponto importante para vocês terem em mente. Tá? Vocês vão participar de concursos, alguns vão te dar atenção, alguns não deixam você se inscrever se você publica na Amazon, tá? Mas o que eu quero dizer é que, assim, tem eventos que vão ficar de portas fechadas para você porque você publicou pela Amazon, tá? É importante vocês saberem disso. Nem tudo são flores. É um mercado muito fechado. O mercado editorial, ele é bem fechado, tá, gente? Excelente, Alan. Mas, Muito assim, obrigado. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? não, eu só queria falar assim, que talvez eu tenha dado um tom mais pessimista agora no final, mas em relação aos ganhos intangíveis que o André trouxe, você tem muita coisa legal, você tem os seus amigos conversando sobre o seu livro, querendo sua opinião. Por exemplo, eu visitei meu primo em São Paulo esse ano, e aí eu conheci a sogra dele, e a sogra dele, você que é o Alan, eu gostei muito do seu primeiro livro. E ela começa a falar dos meus personagens com uma intimidade. Então, isso é muito gostoso. Vai virar novela, hein, Alan? Vai virar novela. Ô, rapaz, quem sabe? Então, assim, isso é muito gostoso, sabe? Então, assim, Alan, isso para mim paga. Uma última pergunta aqui, por favor. Tá. Olá, bom dia. Bom dia. Pela apresentação, e eu tenho uma dúvida quanto ao preço unitário de cada unidade com relação às livrarias que realmente são brasileiras e tudo mais. O preço unitário da Amazon acaba saindo mais caro ou não? Porque a Amazon tem um benefício de você poder pedir qualquer unidade, mas as editoras sempre é um número específico. Então, isso faz com que o valor seja mais baixo, o custo, ou não? Na época que eu decidi publicar o meu primeiro livro pela Amazon, como é teu nome? Fabrícia, na primeira vez que eu fui lançar um livro pela Amazon... Fabrícia. Fabrícia. Então, eu fiz essa conta. Então, tipo assim, se hoje estaria um livro de 300 páginas me custando R$36 a unidade na Amazon, com frete, com custo de impressão, uma editora aqui no Brasil ia me custar, sei lá, R$20, é menos. Só que uma editora aqui no Brasil ia ter que comprar 1.500 exemplares. Entende? E eu não ia ter para quem vender. Então, fiz as contas, para mim acabou ficando melhor fazer na Amazon. E ainda mais porque na época o câmbio estava um pouco mais favorável. A gente estava pagando R$3 mais ou menos no dólar. Hoje está um pouco mais difícil, está um pouco mais caro, está 5,20. Você paga o livro em dólar. Mas mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena. Eu também tenho uma dica para você, porque eu estou sempre indo para eventos geek e tudo mais, e eu já vi muitos ilustradores, escritores, tanto autorais quanto pessoas que revendem de outros, que eles costumam ir para esses eventos também, e lá oferecem seus produtos, tanto os pessoais quanto de outras pessoas. Então, é bem interessante ter essa visão de possibilidades em participar de eventos, sabe? Então, que massa. Fica como dica aí para você. Legal. Você pode expor seu trabalho também, tá? Obrigado, Fabrícia. Obrigado a você. Obrigado, Alan. Eu quero comentar também que no Poliglotar, nas edições anteriores, a gente já teve outros escritores, inclusive na primeira edição, a Marília Lovatel, que ela escreveu alguns livros durante anos, ficou na gaveta e depois começou a publicar, depois começou a vender, assim como o Alan, e ela conseguiu vender bastante. Mas aí também é infanto-juvenil, é outro público. Mas beleza. Então, Alan, muitíssimo obrigado pela palestra, foi super interessante conhecer. E até mais em Fortaleza, a gente se vê, cara. Com certeza. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos vocês, colegas do Poliglotar. Um abraço, um ótimo dia para vocês.